Oi, gente, Thay do time BJ aqui, líder de articuladores de comunicação. E nessa série de conteúdo que a gente tá fazendo no pré-ENERD, na verdade pré e pós-ENERD, né? A gente já tá aí chegando na reta final, já estamos chegando em outubro, então é algo que dá pra se aplicar até o final do ano. Hoje a gente vai falar sobre algo que foi muito importante pra mim ano passado, principalmente nessa reta final, quando eu também era diretora de comunicação, assim como vocês. E que continua sendo muito importante, mas que muitas vezes a gente se esquece de olhar no nosso dia a dia, que é a TFCA, técnica do feijão com arroz. Essa é uma forma engraçada, né, de se chamar. Na verdade, a gente tem um olhar de praticidade, de simplicidade e do que de fato faz sentido no nosso dia a dia. Então é a gente focar no básico bem feito, né? Então todo mundo sabe que um bom feijão com arroz, quando é bem temperado, quando é bem feito, ele bate qualquer outra comida no nosso dia a dia. Então é isso que a gente tem que estar pensando em fazer, não só dentro de comunicação, mas é sobre isso mais que a gente vai focar hoje. Mas dentro de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, principalmente no final do ano, né? A gente não pode estar perdendo tempo em fazer coisas muito mirabolantes, quando a gente pode sim olhar para coisas que são básicas, mas que quando bem feitas a gente consegue alcançar o propósito que a gente quer alcançar. Eu tô com minha colinha aqui embaixo, então vocês que me aguentem, porque, né, não sou obrigada a decorar tudo. Bom, quando a gente fala sobre, né, a TFCA, que é a técnica do feijão do arroz, a gente olha para principalmente duas coisas, que é priorização e simplificação. Então a gente precisa ter muito claro quais são nossas prioridades, então quais são as ações, projetos e processos que são prioridades para a gente gerar resultado para nossa rede e como é que a gente pode sempre simplificar esses projetos, ações e processos, né, para que a gente consiga gastar o menos de trabalho operacional possível. E aí quando a gente olha para a priorização, eu acho que a gente precisa olhar para três coisas principais dentro dessa priorização. O primeiro é a velha matriz que a gente sempre esquece de usar, que é a matriz de esforço por resultado. Então a gente sempre precisa estar priorizando, assim, porque às vezes a gente começa, né, a se perde no nosso dia a dia, começa a fazer vários projetos, vários processos, e às vezes a gente não entende de fato se a gente tá conseguindo gerar resultado lá na ponta, né, resultados fins, ou seja, autocrescimento, EJs fechando o projeto, EJs indicando o projeto. Então a gente sempre precisa estar olhando para essa matriz para entender o que a gente consegue fazer com o menor esforço possível que gere o maior resultado e priorizar isso. Acho que o segundo ponto é entender quais são nossos nichos prioritários no momento. Então é muito importante que a gente entenda quais são nossos EJs que são apostas, né? Então se a gente tem ali um nicho de EJs, né? Sei lá, vamos dizer que são as EJs com menor gap de faturamento bruto que a gente consegue puxar através, enfim, de ações ou de qualquer outra coisa. Então a gente precisa entender quais são esses nossos nichos prioritários, que são nossas apostas para bater metas até o final do ano. E a gente precisa olhar para ações, projetos e processos dentro de comunicação que respondem a isso, né? Então, como eu falei, se a gente, sei lá, tem um nicho de EJs que tem um faturamento bruto menor, a gente precisa traçar uma ação que responda diretamente a esse nicho, que ao mesmo tempo responda diretamente a um outro nicho qualquer ali que a gente tem, né? Que pode ser, sei lá, o nicho do conselho. Então a gente pode trabalhar a comunicação diretamente para o conselho. E através desses nichos prioritários a gente consegue entender o que tá fora desses nichos é porque talvez não seja prioridade no momento de fato, né? Porque não são as nossas apostas. E aí não quer dizer que não sejam importantes, só não são as prioridades. E eu acho que o último ponto, quando a gente fala sobre prioridade, é a gente entender o que vai me dar mais resultado olhando para métricas de fim. Então, às vezes, quando a gente fala de comunicação, né, a gente acaba muitas vezes se perdendo em métricas de meio, que não deixam de ser métricas importantes, métricas como engajamento, enfim, compartilhamento, pessoas e etc. Engajamento no geral, né? Compartilhamentos, comentários, curtidas e etc. Que principalmente quando a gente tá vivendo nesse mundo online, né? Que a gente tá vivendo agora é super importante. Mas a gente precisa entender o que de fato tá respondendo diretamente às minhas métricas de fim. O que é que de fato tá fazendo a minha rede se mexer. Então, entre a gente, enfim, fazer algo que é super elaborado para conseguir engajamento, que é super importante, mas conseguir engajamento entre a gente fazer algo que trabalha diretamente com nossos EJs, que são nossas apostas, e que de alguma forma meio que força elas a executar, a gente precisa focar
no segunda opção, porque nesse momento, né, a gente de fato precisa gerar respostas muito rápidas. Então, acho que quando a gente fala de priorização, a gente fala sobre esses 3 pontos, que é olhar para o que a gente consegue fazer com menos esforço, que gera mais resultado, a gente ter muito clareza de quais são nossos nichos prioritários, né, que são os nossos nichos de aposta, e quais são as ações que a gente consegue fazer que olha diretamente para as nossas métricas de fim. Agora, partindo para a simplificação, eu acho que 3 perguntinhas são as 3 perguntas principais que a gente precisa sempre se fazer para a gente conseguir simplificar nossos processos, projetos e ações. A primeira pergunta é uma pergunta que parece até um pouco simples demais, mas esse é o grande propósito. Qual é o jeito mais fácil de eu fazer essa ação, processo ou projeto rodar? E é uma coisa que muitas vezes a gente deixa de se perguntar, apesar de ser uma pergunta muito prioritária. A gente esquece de perguntar porque a gente acaba se perdendo, né, na ideia. Então a gente quer fazer uma coisa e muitas vezes a gente quer que saia muito bonito, às vezes a gente quer que saia muito monumental, a gente quer trazer aquela experiência pra rede, né? O que é super importante, mas olhando pro reta final de ano, às vezes é mais importante a gente ter algo mais simples, que funcione, que sirva ao propósito, do que a gente fazer algo que vai demandar mais do nosso operacional, que vai demandar mais tempo, porque nessa reta do ano o principal ponto é o time de entregar as coisas. E a gente vai acabar, enfim, né, perdendo esse time por estar querendo fazer uma coisa que é um pouco mais robusta, ao invés de fazer uma coisa que é mais simples. Então, um exemplo que eu posso trazer é um exemplo de monitoramento, assim. A gente pode fazer um momento de monitoramento cheio de gráficos, dados, né, um RV e tal, mas talvez não seja o que a gente precisa no momento. Talvez o que a gente precisa no momento seja um monitoramento através de uma mensagem ali, que a gente faz em 10, 15 minutos, e que a gente consegue criar esse ritmo da rede e não gastar todo o nosso operacional. A segunda pergunta é para quem eu posso terceirizar isso que eu quero rodar, né? E aí, quando a gente fala de terceirização, eu falo tanto de terceirização mesmo, né, paga, que é aí federações que têm condições, federações não, né, mas instâncias que têm condições de fazer isso. É um momento crucial de se investir, mas eu também falo muito de terceirização, de utilizar outras instâncias. Então, sempre quando você for pensar em fazer alguma coisa, por exemplo, uma semana de indicação, que foi algo que eu fiz ano passado. Ano passado eu queria fazer uma semana de indicação e eu sabia que a FEGESC já tinha rodado. Eu fui lá, peguei tudo que a FEGESC tinha feito, todas as lições aprendidas, todos os materiais, a planilha que eles utilizaram para colocar os serviços da rede, e eu reutilizei isso. Isso me ganhou um tempo que vocês não têm ideia, assim. Então, sempre que vocês forem querer rodar alguma coisa, seja uma ação, seja um projeto, seja um processo, entendam se teve alguma outra instância que já rodou isso, para que vocês consigam, entender como ela rodou, quais são as lições aprendidas, se ela já tem materiais prontos que vocês podem reutilizar, e assim vocês ganham um tempo operacional e meio que terceirizam, né, essa atividade. E vocês também podem pensar em terceirizar para os braços que a instância tem, né? Então, o conselho, por exemplo, é um braço super importante que vocês podem entender como é que vocês conseguem terceirizar atividades que vocês têm que realizar para esse braço, né? Então, desde utilizar o conselho, um conselheiro aliado que já bateu meta para pilhar outras AJs, para disseminar alguma ação que você quer disseminar e que tem que engajar as pessoas, até mesmo construir coisas junto com vocês, né? Então, eu tô querendo montar uma visita para as AJs que estão mais desengajadas. Você não consegue utilizar os conselheiros para que eles consigam fazer isso pra você, sabe? Chama ali uns conselheiros que você confia, explica mais ou menos o propósito e vê se eles não conseguem fazer pra você. E aí você consegue ir terceirizando as suas atividades pra fora, né, da operação da instância. E a última pergunta é se eu posso incluir isso que eu quero fazer, né, dentro de uma ação, processo ou projeto já existente. Então a gente sabe o quanto é difícil, o quanto às vezes pode ser difícil a gente engajar a nossa rede em algo que a gente tá querendo fazer, né? Então, se a gente conseguir encaixar, né, o que a gente tá querendo fazer no momento dentro de algo que já é existente, que as pessoas já estão engajadas, isso vai facilitar muito o trabalho, porque não vai ser uma outra coisa que você vai ter que engajar a sua rede, vai ser só mais um ponto de contato dentro de algo que elas já estão fazendo e que elas provavelmente vão se engajar muito mais, assim. Então isso vai salvar um esforço operacional de engajamento, de comunicação, de alinhamento muito grande quando a gente fala em colocar algo dentro de algo que já é existente, que as pessoas já estão fazendo.
E é isso, gente, quando a gente fala sobre a técnica do feijão com arroz, é de fato a gente olhar para a priorização e para a simplificação em tudo que a gente está fazendo e pensando fazer dentro da nossa diretoria de comunicação e dentro da nossa instância como um todo. Era tudo isso e um beijo.